Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas, claro, a mais um encontro semanal que nós temos aqui no SEI de Campinas, o nosso Devaneios no Café. Este encontro que nós temos agora com horário novo, nós estamos estreando um pouco mais cedo, 15 minutos mais cedo do nosso horário habitual, até por conta de ver ali como é que vai ser a receptividade, como é que vai ser ali a participação ao vivo. Então estamos agora num novo horário. E lembrando, pessoal, que estamos acontecendo, nossa live acontece aqui ao vivo no Instagram, no YouTube do SEI e também ao vivo no Espaço Marco do Vale, onde eu tenho o Café Dialógico aqui em Campinas, na rua Doutor Quirino 1856. Esse espaço aqui que nós já estamos, acho que no 66º, 67º encontro, não vou lembrar exatamente. E, como eu sempre falo, as nossas reflexões, os nossos encontros semanais têm como objetivo nós termos um olhar diferente, temos um olhar provocativo, temos um olhar crítico, mas não perdendo também a intenção psicológica, que é qual? É tentar ver o que acontece em relação às fantasias que as nossas temáticas vão nos encaminhando. Boa noite para a Enila, que está chegando aqui. Boa noite, Enila. Seja muito bem-vinda. A Enila está sempre aqui conosco, sempre acompanhando as nossas lives. Seja muito bem-vinda. E na semana passada nós terminamos uma temática que estávamos trabalhando, que é a vocação pessoal. Então tem ali algumas críticas em relação à visão psicológica no sentido da fantasia, tá? Lembrando que quando nós fizemos algumas críticas na live passada, ela não tem a ver exatamente com a existência da avaliação psicológica, por exemplo, como comentamos. Pelo contrário, ela é extremamente válida. Mas a crítica vai para o que nós estamos querendo observar, para que o nosso olhar não fique limitado a um diagnóstico, por exemplo. É nesse sentido que a gente foi seguindo o nosso raciocínio. Boa noite para a Joana, que está chegando aqui conosco também. A Joana sempre acompanha nossas lives. E hoje eu venho trazer duas leituras que elas também têm um cunho literário, psicológico e crítico em relação à maneira como imaginamos o mundo ao redor, a nossa própria psicologia, a nossa própria forma de nos relacionar. Então hoje eu trago aqui este livro que inclusive eu havia comentado antes de entrarmos no tema da vocação pessoal, que é este livro crítico, esse livro que tem um tom literato, tem um tom ali de uma entrevista, mas é uma entrevista praticamente fictícia, né? O Michael Ventura é quase que um pseudônimo que o Hillman inventa para conversar com ele mesmo, que é este livro chamado 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. Bom, pelo próprio título do livro a gente já dá para entender a temática e para onde vão ali as discussões deste livro. Então aqui é um livro repleto de ideias da psicologia arquetípica, ditas de uma outra forma, ditas de uma forma não tão em seminário. A proposta ali é para ser uma conversa, para ser uma entrevista. Tanto é que o Hillman também tem uma outra entrevista, tem um livro chamado Entrevistas, que talvez com outro pseudônimo feminino dele, que agora não vou lembrar qual que é uma pessoa que, se não me engano, nunca existiu. Mas é interessante como esses personagens, eles provocam a imaginação do Hillman, que traz ali algumas críticas interessantes. E também lembrando que este livro, se não me engano, é da década de 70. Ele foi... Deixa eu até confirmar aqui, para eu não estar falando besteira. Ele foi editado aqui no Brasil em 1995. É importante por conta, inclusive, do contexto histórico qual ele vai estar trazendo. Ele vai falar sobre a contemporaneidade da época.
mas quando ele foi... Aqui foi editado aqui, né, pela editora Sumos. Ele chegou aqui no Brasil em 1995. Mas agora, quando ele foi escrito mesmo, eu estou tentando achar. Em 92, se não me engano. Foi em 92, não é da década de 70 esse aqui não. Esse aqui foi um pouco mais recente, inclusive. Na década de 70 foi o Revendo a Psicologia. Então, esse aqui foi de 92. Então, vamos dizer ali que, se tratando da obra do Hillman, é uma das mais contemporâneas que nós temos. Então, é um livro provocador. As temáticas que ele traz é provocadora, e também o Hillman ele utiliza do humor, ele utiliza inclusive de alguns tons mais irônicos para cutucar algumas feridas sociais que nós temos em relação a como as coisas são imaginadas. Minha proposta hoje é a seguinte: eu selecionei 2 subcapítulos deste livro, um deles é bem curto, e eu vou fazer o seguinte: eu vou ler este primeiro subcapítulo inteiro. Ele dá praticamente uma página do livro. E a ideia inicial é eu não comentar, eu não fazer comentários, eu só vou ler do jeito que o negócio está escrito aqui no livro. Lembrando que é um livro da década de 90. E, a partir desse momento, a gente vai fazendo trocas. Então, aqui a intenção é suscitar provocação, porque é exatamente o que o Hillman buscou trazer aqui nos 100 anos de psicoterapia: provocar. Então a questão é, eu vou trazer esse subcapítulo chamado, já começa com um título interessante: A Psiquiatria Está com Medo. Ele fala isso na década de 90. Eu só vou ler e surgindo aí provocações, ideias, críticas, perguntas, comentários, de qualquer que seja a natureza, nós vamos conversar. Se não surgir nada, a gente vai partir para o próximo. Então, e o próximo aí, como por se tratar de um capítulo não mais complexo, tá? Mas mais desenvolvido no sentido ali de ele pegando algumas ideias, ele vai trabalhar inclusive a própria ideia de beleza um pouco nesse capítulo. Então a gente vai pegar um pouco do outro capítulo e comentando juntos e devaneando juntos, que é a nossa proposta aqui no nosso programa. Certo, pessoal? Então vamos ver o que vai provocar este capítulo chamado A Psiquiatria Está com Medo. Vamos ver. Eu vou ler o capítulo inteiro e, como eu disse, eu não vou comentar. Eu só vou comentar se houver comentários. Se não, ele vai passar e a gente vê. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, senão eu vou ficar com ele bem na frente do livro. Bom, desse livro aqui, a referência que eu estou lendo está na página 82, tá? Página 82 até a página 83. Ele escreve aqui num tom de entrevista, mas também num tom epistolar, ou seja, como se ele estivesse escrevendo uma carta ao caro Michael. Então, olha, vamos ver o que o Hillman, carinhosamente escrito Jim, ali no final da carta, diz ao Michael Ventura. Ele diz o seguinte: Caro Michael, você leu o artigo do New York Times do dia 26 de dezembro, cujo título era A Doença Ambiental Pode Ser Mental? Só um parênteses, tá, pessoal? Boa noite para Tatiana Morel, que está chegando aqui conosco. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Tatiana que está aqui conosco. Pessoal que está chegando agora, eu reitero, farei a leitura aqui deste pequeno capítulo e, terminando este capítulo, a gente parte para o próximo, ou a gente comenta ele, surgindo as provocações que ele trouxer ou não. Fica aí. Vamos ver se ele é barulhento ou não. Em outras palavras, vamos ver se esse capítulo é barulhento ou não. Para a nossa atualidade. Voltando. Caro Michael, você leu o artigo do New York Times do dia 26 de dezembro, cujo título era A Doença Ambiental Pode Ser Mental? É importante. Dê uma olhada. O subtítulo pergunta: o que vem antes?
um estado psiquiátrico de depressão ou um sintoma ecologicamente atribuído. Nós ficamos deprimidos porque estamos doentes ou ficamos doentes porque estamos deprimidos? A psiquiatria está se reentrincheirando, voltando às trincheiras. É o medo daqueles que exercem a profissão. Preferem acreditar que as novas enfermidades atribuídas à condição do mundo, material químico, campos eletromagnéticos, fios de alta tensão, poluição sonora, aditivos alimentares, radioatividade, metais pesados, dejetos e alumínio, são de fato projeções e pseudocausas por parte de pessoas deprimidas. Primeiro, elas ficam deprimidas e depois pensam, erroneamente, que os sintomas vêm do mundo. A psiquiatria prefere acreditar que os novos diagnósticos denominados doença ambiental ou sensibilidade química múltipla são uma fuga do problema real. O paciente está simplesmente deprimido. A dor de cabeça e náusea, a fadiga e a ausência de libido, torturas ocasionais e distúrbios circulatórios começam antes dentro do paciente. Essa é uma ideia antiga de depressão autoprovocada, endogênica. É você, não o mundo, que está se prejudicando, de modo que o tratamento começa em você e não no mundo. A psiquiatria não quer perder sua clientela para os ativistas ecológicos, nem para um novo tipo de especialista chamado ecologista químico. Ela ignora isso. Embora há anos conheçamos os efeitos causados pela rotina de trabalho nas minas, nas fábricas, as consequências dos alimentos processados, da dinamitação e extração de pedras, do vidro soprado e até do torneamento de potes de argila em ambiente fechado. A força de trabalho da antiga indústria relojoeira suíça consumia Valium desesperadamente. Mas a psiquiatria conservadora insiste em ver o meio ambiente como inadequado, matéria morta. A doença é culpa do paciente, porque ele, mas principalmente ela, está deprimido. Que o mundo possa ser a principal causa é reforçado por outras breves notícias. Uma, vinda de Berkeley, diz que as principais causas do estresse não são as que acreditávamos, e os estudos comprovavam, entre aspas, que o estresse provinha do campo psíquico de relações pessoais do paciente. A morte de uma pessoa querida, mudança de casa, divórcio ou rompimento, falência, fracasso ou perda de emprego. Achávamos que eram choques que a alma e o corpo não conseguiam absorver facilmente e por isso tinham reações estressantes. Hoje, novos estudos demonstram, entre aspas, que o estresse advém em grandes partes das irritações da vida cotidiana, que entendo estarem relacionadas novamente aos distúrbios estéticos do meio ambiente, como racismo, ruído, aglomerações, trânsito, qualidade do ar, medo da violência, carros de polícia, ameaças legais, hipercomunicação, que é excesso de informação, ter que se manter a par de tudo, também colapso do sistema educacional e a frustração que ele provoca, impostos, burocracia, hospitais e, no final, a luta para viver dentro do orçamento. Como se vê, Michael, a terapia finalmente terá que sair com um paciente. Quem sabe, talvez, visitá-lo em casa ou, no mínimo,
andar com ele pelas ruas. Este é o Psiquiatria que está com medo. Como eu mesmo disse, não irei comentar se não houver comentários. Já até estou aqui deixando pronto aqui a próxima página. Se não houver nenhum comentário, a gente segue. Essa foi a nossa introdução de hoje, vamos dizer assim. Só dar um tempo para ver se haverá algum comentário. Até então eu vou continuar aqui selecionando alguns parágrafos deste outro capítulo que eu trarei para hoje. E deixa eu só ver também, tem alguém que falou boa noite aqui. Boa noite para Gleide, tudo bom, Gleide? Bem-vinda. Boa noite para Tatiana Ramos, que está chegando aqui conosco também. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Devaneios. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, acho que não terá comentários pelo que eu estou vendo. Então acho que podemos seguir, né, pessoal? Deixa eu só selecionar aqui alguns parágrafos. Pelo visto não teremos comentários aí. Tá, esse parágrafo aqui que é importante. Tem um comentário da Enila, deixa eu ver aqui. A Enila está dizendo o seguinte: parece que cada época tem sua patologia. Ótimo comentário, Enila, e vou até dizer por quê, porque isso o Hillman vai trazer também neste próximo capítulo que eu vou ler aqui, que exatamente esse é um ponto, é uma ferida que ele toca, que ele vai relacionar a patologia ou o sintoma com o quê? Com a nossa narrativa. Ele vai nascer com a nossa forma mítica de ver as coisas. Ou seja, se nós não estamos a par do mito que está regendo a nossa vida atualmente, contemporaneamente, de alguma forma esse mito pega a gente pelo calcanhar, como diria, ou como sofreria Aquiles aí no caso. Pega o calcanhar de Aquiles nosso, de alguma maneira. A gente sempre vai ter, tá? Não é uma coisa de, eu vou lá na psicoterapia para curar o meu calcanhar de Aquiles. Não, você vai saber que tem um calcanhar de Aquiles. A diferença é que o cara que vence, que está lá no Aquiles, ele vence o Aquiles, ele passa a espada no calcanhar dele, ele sabe que tem um calcanhar também vulnerável. Ele entende a vulnerabilidade que ele tem e por isso ele vai refletir. E aí é que ele dá uma rasteira, uma espadada rasteirística no Aquiles ali. Sim, os sintomas fazem isso conosco. Os sintomas, pegando esse calcanhar de Aquiles, é como se eles dissessem: olha, você acha que você é o bonzão, que você sabe tudo? Isso é uma baita, para não falar outra palavra, de uma ingenuidade. É uma baita ingenuidade. Agora me curei. Como é que é desta água não bebereis. Nunca mais vou sofrer por esse tipo de relação, porque eu fui lá e fiz um baita treinamento de 6 meses ali, de uma intensificação de sair de tipo de relacionamento tal. Tá ferrado. Você tá pensando assim, eu vou dizer, você tá ferrado, mas tá muito ferrado. É a psique não se interessa por esse tipo de coisa. Enila, estamos correndo contra o tempo atualmente, desatentos e sobrecarregados. Quais deuses podem estar precisando de oferendas no seu altar? Uma ótima pergunta, né, Enila? Que é uma pergunta mítica. Não sei se é o Carl Kerenich que faz essa pergunta, né? Mas ele pergunta qual que é o Deus dentro da doença. Que Deus que está regendo que esses acontecimentos estejam ali sofrendo por alguma forma. Ou seja, que força não está sendo reconhecida? Essa é a outra pergunta que a gente faz mais atualmente, mais psicologicamente, dentro da nossa concepção de psicologia. O que não está sendo reconhecido? É a nossa pergunta psicanalítica. Quando a gente pergunta que Deus está na doença, é a outra pergunta a ser feita. O que não estamos reconhecendo que precisa ser reconhecido?
que precisa ser assimilado e também, concomitantemente, assemelhado. Ver semelhança em, encontrar o seu reflexo novamente. É esta pergunta que eu entendo. E uma última pergunta que você pergunta aqui através dessas qualidades, né? Essas características, na verdade. Lutar contra o tempo, desatentos e sobrecarregados. Se a gente fosse fazer um olhar um pouco mais breve, um pouco mais abreviado em relação a isso que você está dizendo, Emila, esse tipo de... Deixa eu só deixar aqui, senão vai ser os comentários. Esse tipo de tempo que você está se referindo tem ali um tempo de engolimento. Talvez não estejamos reconhecendo ali as questões de Saturno dentro das nossas atividades, ou seja, ao não reconhecer o Saturno em nós, ele nos engole? Pode ser. Porque o Saturno, literalizado, ele está tão preocupado com riquezas materiais que ele perde a noção da riqueza psicológica sobre as coisas. Para que eu estou juntando bens? Então a coisa fica tão intensificada no plano físico que o Saturno psicológico sofre, vamos colocar assim. Junto com ele não se tem nenhuma renovação, não se tem nenhuma novidade, não se traz nenhum olhar de interesse outro sobre as coisas. O dinheiro ou o tempo cujo qual eu estou me dedicando a isso, eu vou colocar o tempo, melhor dizendo, que eu estou me dedicando a isso, eu busco que, quiçá, um dia, como diria Djavan, eu gosto de falar sobre isso, também adoro essa frase de Djavan, eu serei reconhecido, eu serei valorizado e tudo mais, só que esse tempo não chega. E aí é que o tempo vem me engolindo. Essa pode ser uma questão interessante que você está trazendo, Emília. Joana, realmente, cada época carrega seus fantasmas e que a alma humana que a alma humana sempre sensível Peraí, deixa eu só ler de novo, não sei se realmente, cada época carrega seus fantasmas e que a alma humana sempre sensível é isso mesmo que eu li. Quem os traduz em dor ou melancolia. É que aqui, Joana, o Hillman, ele tem uma concepção, inclusive que ele trabalha essa concepção em toda a obra dele, mas ele tem um ponto extremamente importante dentro do livro Revendo a Psicologia, que ele vai entender o seguinte: a alma patologiza porque ao patologizar é uma das, não há, mas é uma das formas da alma se deformar, tirar a forma habitual com a qual ela está lidando com as coisas próprias e que ela não está vendo alternativa, está sempre sendo a mesma coisa. É o tal do, como é que é aquela frase que o Abu Janra cita? O tédio nada paralisa. A alma entediada, ela vai fazer alguma coisa, ela vai explodir alguma coisa, nem que seja uma explosão de imagens, de fantasias, mas é como se de alguma maneira a alma, ela é bem sensível, e ela é sensível porque ela está sempre por dentro das coisas, não por trás das coisas. Eu acho que é mais interessante a visão por dentro das coisas, porque por trás traz uma característica de que a gente tem que ir lá e tem que revelar uma verdade que está escondida, que está mascarada e por aí vai. E quando a gente fala que é por dentro, tem uma noção de que é alguma coisa da base. Ela está ali o tempo todo, só você não viu, como diria a Pitt, mas ela está dando base para as coisas serem assim. E a gente perdeu essa base. É onde a gente precisa, para encontrar a alma, deformar, ou melhor, permitir com que a deformação que a alma sempre faz nos atinja de alguma forma.
Atinge a consciência no caso, né? Porque atingir a gente, ela vai atingir o tempo todo. Aqui é a Joana. Enila, talvez Cronos, a quem tememos e tentamos enganar, mas que só precisa ser reconhecido. Sim, a gente comentou aqui, né, Joana, do Saturno. Aqui a Enila comenta também. Abrimos o imaginário, essas trocas são incríveis mesmo. Não há resposta pronta, portas desejando serem abertas. E a gente está abrindo várias portas aqui. E vamos abrir outra. É um capítulo bastante peculiar também, é um capítulo bastante provocador, mas que eu vou selecionar aqui alguns parágrafos, tá? Para aí a gente vai comentando eles à medida em que eles vão alimentando a nossa imaginação. Deixa eu só ver um parágrafo aqui que eu... aqui. Aqui, quer ver? Página 130 e 131, tá? Essas páginas eu não vou perder. Bom, eu vou puxar a discussão aqui através da temática que vocês aqui foram puxando, porque vai ter a ver, olha só a ligação bacana que está sendo trazida. Na página 124 do nosso querido livro que estamos acompanhando hoje, tem um capítulo chamado As Drogas e a Alma dos Objetos. Eu vou ler alguns parágrafos seguidos, depois eu vou ler alguns dispersos, mas para introduzir a ideia que o Hillman está propondo aqui. E ele diz o seguinte: caro Michael, quero mostrar praticamente a relação que existe entre a alma e os objetos. Então ele está colocando aqui que objeto e alma não são coisas separáveis. Ambas as coisas estão se conversando de alguma forma. É como se não existe... Vamos pegar aqui e tentar entender o que ele está dizendo. Não existe um objeto se esse objeto não foi imaginado. Só existe um objeto porque ele é imaginado. Vamos colocar aqui. Só existe um martelo porque tem uma vontade expansiva de algo ser pregado. O martelo foi uma invenção da imaginação a partir do momento em que este objeto, o martelo, também traz à imaginação algo que ela não conhecia sobre si mesma. Olha o que eu preciso imprimir sobre mim para me ver. É como se a nossa alma, de alguma forma, fizesse projetos. Ela projeta nesse sentido. Ela faz projetos. Não é só projetar como um mecanismo de defesa, mas fazer projetos como no sentido de uma vontade expansiva sobre o mundo, para que o mundo seja uma expansão da minha vontade também, seja uma expansão da vontade do trabalhador, vamos colocar nesse sentido. E aqui ele continua: então ficará mais claro o que significa ser um cidadão psicológico. Ele quer aqui tentar entender o que raios é ser um cidadão psicológico. Ser um cidadão psicológico, vamos pegar essa terminologia, é alguém no mundo que imagina o mundo e está sendo imaginado pelo mundo ao mesmo tempo. Tudo começa pelos sintomas, o início clássico da psicologia profunda. Foi daí que Freud partiu com suas pacientes histéricas e Jung com seus internos esquizofrênicos de um asilo de loucos. Está citando Burhouse aqui. Tentando entender as estranhas manifestações da psique, eles inventaram, ou seja, a psicanálise é um objeto. Olha que legal. Eles inventaram a psicologia profunda da introversão, ou seja, o que acontecia dentro dos sentimentos e da memória do paciente. Então a psicanálise é um objeto nesse sentido. Está localizando-nos aqui. Seguir o sintoma. Ir pela via do sintoma. Não apagar. Olha que interessante, de novo. Eu vou fazer vários comentários aqui, devaneando mesmo. Esse livro é para isso, para ser gostoso de ser lido. Um livro de literatura é para ser gostoso, esse livro tem essa veia literária. Seguir o sintoma não é apagar o sintoma, não é resolver o sintoma, não é decifrar o sintoma, não é solucionar o sintoma. Vamos ver. Não é... Que outro adjetivo eu posso dar aqui? Me ajuda aí, pessoal. Não é...
traduzir, talvez, o sintoma. Talvez um pouquinho de tradução, mas eu estou pensando muito na tradução no sentido de pegar a linguagem do sintoma e trazer a linguagem consciente. Então não é por essa via. A tradução pode ser de uma outra forma. Mas seguir. Aqui a intenção que ele está dizendo é: segue o sintoma, vai pela via dele. Vai por onde a tristeza, a melancolia, a ansiedade, a mania está te levando. Ele está buscando telos, finalidade. Para onde vai, não de onde veio. Isto ele entende, o Hillman, em toda a obra da psicologia arquetípica, que é mais psicológico. Aqui um comentário da Tatiana. Então temos provocações e assim que é bom. Os objetos têm alma, no sentido de carregarem significados profundos e simbólicos. Carregam imagens e emoções. Podem também ser reflexo de momentos e experiências e vidas. Sim, concordo, e até porque, se a gente for ver, o objeto ele tem uma característica que ele nos traz também um reconhecimento. Então, por exemplo, uma espada. A gente pode ver uma espada, sei lá, medieval. A gente tem uma noção de que aquela espada medieval foi produzida num determinado lugar, imaginado por determinadas pessoas ali. Uma katana tem uma outra conotação, tem uma outra forma de se ver. É espada, as duas são espadas, mas não são imaginadas da mesma forma. Por quê? Ou talvez para quê? A pergunta seja: para que a expansão da minha imaginação alcance. Algo está sendo imaginado ali. É importante isso. Aí o outro fala: não, é importante aquilo. Não é que um é melhor que o outro, são qualidades que aparecem no fator espada aí no caso. Tem espada que tem 2 fios, tem uma que tem um fio só. Tem espada que nem fio tem, que é só uma agulha. Cada uma tem uma forma de imaginar. Para o que ela está sendo imaginada? Uma espada era para assassinar, a outra é para lutar. Não é a mesma espada. Não tem o mesmo peso. Os objetos revelam a nossa fantasia. Nesse sentido. Eles estão coligados, relacionados à nossa fantasia o tempo todo. Eles entregam uma fantasia. Boa noite para o Psi Johnny Bispo, que está chegando. Boa noite, meu caro colega. Seja muito bem-vindo. E vamos seguir pela via do sintoma, já que o Hillman está colocando a gente aqui, até porque a psicanálise já não coloca isso o tempo todo, né? Ele não está inventando a roda aqui, não. Ele está dizendo qual é a via pela qual a gente vai achando psique. O Freud entendeu isso e a gente vai por aí também. A patologia sempre conduz a novas incógnitas. É aí que começa a complexificar o negócio. Então, a patologia, ela me joga quase que diretamente, se a gente puder dizer assim, para um estado de uma inconsciência que eu não tinha noção de que estava me afetando o tempo todo, que estava ali. E ela sempre vai me afetar porque, de alguma maneira, sempre vai ter alguma coisa com a qual eu não vou dar conta, eu preciso de um outro. O problema é quando eu excluo esse outro, porque esse outro é também um motivador de angústias, porém, se eu excluo esse outro é pior ainda. É mais ou menos isso que a psicanálise entende, né? Ou seja, esse outro, não só outra pessoa, outra coisa, mas o outro em mim, como por exemplo, se eu excluir a minha depressão, tudo aquilo que me motivou para eu entrar em contato mais profundamente comigo mesmo, cortou, já era. Foi longe de mim, foi para longe de mim. E ele continua: talvez todo o campo da psicoterapia seja simplesmente uma reação aos sintomas. Aqui eu acho que é fantástica essa frase. Ao longo do tempo, à medida que os sintomas vão mudando, não se vêem mais casos como os que Freud e Jung viam no início do século. É o que vocês estavam comentando aí, pessoal. Olha só que interessante, a gente chegou aí nesse ponto. A terapia criou novas ideias e novas interpretações. Neste caso, o Hillman também está fazendo
uma sacada aqui dizendo o seguinte: ao passo em que a psicoterapia cria novas ideias e novas interpretações, ela também está criando novos sintomas. Olha que coisa doida isso aqui. Ao passo em que nós estamos ali criando novas ideias, estão sendo criados novos sintomas. Um novo mito é uma nova forma também de ver as coisas, uma forma de sofrer as coisas. E ele continua: quais são os sintomas hoje? Inseticida em nossas maçãs, amianto em volta de tubos de aquecimento, chumbo na pintura dos tetos da sala e da sala de aula, mercúrio nos peixes, conservante nos cachorros quentes, fumaça de cigarro no jantar, raios de micro-ondas, sprays, naftalinas, radon, desinfetantes, perfumes, gases de escapamento, cola e tecidos sintéticos no sofá, antibióticos e hormônios no bife. Acordamos diariamente com medo das coisas com que convivemos, que comemos, bebemos e respiramos. Estou sendo envenenado lentamente. Nosso ambiente próximo tornou-se hostil. Para viver, tenho que estar em alerta, sempre desconfiado, em guarda na entrada da caverna. Mas não é um tigre dente de sabre que ameaça a mim e a meu clã, e sim a amistosa geladeira da família que está arruinando o ozônio. Ele está falando aquelas geladeiras antigas que iam movidas a ozônio, tá, pessoal? Lembrando que a gente está na década de 90 aqui no livro. Se pertencêssemos a uma outra cultura, diríamos: fizeram feitiçaria, magia negra, caímos em desgraça com o espírito. Minha vitalidade está sendo ceifada por mãos invisíveis. Ao atribuir aos objetos efeitos mortais, fornos de micro-ondas, amianto, fumaça de cigarro, cachorro quente, estou afirmando que os objetos têm energia suficiente para nos nocautear e nos liquidar. Novamente, ele está dizendo, não só os objetos, mas como eles também são imaginados. Ou seja, se por algum motivo nós, é até econômico, precisamos construir telhas de amianto, esta economia pode estar nos matando mais rapidamente, sem percebermos. E aí ele continua: o sintoma deu alma ao objeto. Trata-se de um poder alienígena do qual se deve desconfiar, evitar, erradicar. Não fique muito perto do forno de micro-ondas quando estiver ligado. Deixe as janelas abertas para o ar circular. Coma e beba alguma coisa só depois de ler o rótulo e as recomendações. Coloque em sacos e locais especiais pilhas, latas de spray, produtos químicos e domésticos. Pausa, comentário da Joana. O que nos adoece é, em parte, o que nos revela. E no esforço de entender, também inventamos novas formas de sofrer. Sim, é o que o Hillman está dizendo aqui. O que é, pegando aí o título deste capítulo, uma droga? É o que nos coloca em um ciclo vicioso. Qualquer que seja a droga, ela tem-se por uma narrativa própria, até porque a alma do objeto está ligado ao que o evoca. A droga nos coloca em um ciclo vicioso, ou seja, a partir do momento em que nós nos relacionamos com o mundo de uma forma em que estamos buscando de alguma maneira somente consumi-lo, somente extrair coisas dele, ele está dizendo em palavras silenciosas: você está tomando coisas de mim que você talvez não deveria estar tomando. E não é por meu bem e meu mal, não, é pelo seu também, tá? É uma relação. Tudo está dentro de uma relação. Peraí. Pulei aqui, achei. Tá, eu acho que esse parágrafo aqui é interessante. Eu vou ler mais 2 parágrafos aqui
Depois eu vou entrar num outro que eu acho ele bem importante e aí nós temos tempo para chegar lá. Já deu para perceber para onde estou indo? Minhas desconfianças e meus rituais de preocupação avisam que estou vivendo num mundo animado. As coisas não são mais simplesmente substância, objeto, matéria morta. Eu vou pular um parágrafo aqui e tal, mas eu vou continuar através de um negócio que ele vai pegando para buscar qual que é a alma das coisas. E ele vai entender essa alma das coisas através da sua estética. O estético é o aesteses, né? Não sai de um estado de anestesia. A estética vem desta raiz. Ele diz aqui o seguinte: Plotino deixa isso claro sobre a beleza. A obra dele sobre a beleza. Ipsis literis. As coisas deste mundo são belas porque participam da forma. Elas são feias quando não são determinadas por uma forma. Forma morfê. Né? Morfê, que também dá aquela palavra que nós falamos bastante aqui, metamorfoses, a mudança da forma. Nós dois estamos em uma forma psicológica, porque nosso mundo físico está fora de forma. Está colocando aqui que o mundo está sobrecarregado, né? Plotino diz, na mesma passagem, que isso acontece porque, ipsis literis, quando a alma encontra o feio, intranquiliza-se, sente repulsa, desvia e, por não se harmonizar, ressente-se. Aí Plotino descreve a condição clínica da psique que busca a terapia. Ela está dessintonizada, recolhida e ressentida. O feio nos deixa neuróticos. Olha que interessante essa parte aqui. É como se ele dissesse o seguinte: a nossa neurose é uma forma feia de ver o mundo, as coisas e a mim mesmo. É uma forma feia. Não é que a coisa é feia, não é que o mundo é feio apenas, mas a maneira como eu estou imaginando também estas mesmas coisas, a narrativa a qual elas estão acontecendo, me torna neurótico. Um mundo feio é um mundo cada vez mais neurótico. Por isso mesmo, a gente tem essa pretensão e talvez até uma presunção de evocar os poetas, porque eles, de alguma forma, estão preocupados com o belo. Como assim? Vou citar Rilke. Rilke, no Cartas a um Jovem Poeta, ele fala o que é o trabalho e a intenção de um poeta. Ele vai descrever ali para Franz Capus uma frase bastante provocadora, que ela é mais ou menos a seguinte: meu caro, né, ele está escrevendo para o Capus aí no caso, se o mundo lhe parecer feio, lhe parecer pobre, não culpe a si mesmo por não ser um poeta suficiente para extrair-lhe as suas riquezas. Essa é uma frase bastante conhecida e até batida do Rilke, para quem conhece a obra de Rainer Maria Rilke. Porém, é uma frase que ela sempre provoca porque ela é inesgotável. Ela está sempre nos alertando a uma perda iminente de psique a todo momento. O feio, de alguma maneira, é aquilo que paralisa a psique. Não permite, não deixa com que outras coisas sejam imaginadas. Há apenas alguém, uma coisa que rege todas as outras. O feio é falta de relacionamento. Em outras palavras, se a gente for poder também aqui devanear juntos, quando não estamos em um ecossistema, ou quando as coisas não estão girando como um ecossistema, elas começam a morrer literalmente. Joana, acho que a nossa neurose é como uma carta que nunca terminamos de escrever para nós mesmos. Interessante.
Interessante. Eu estou imaginando aqui, não sei se foi a sua intenção, Joana, mas eu estou imaginando aqui essa sua frase como se a neurose não tivesse finalidade, não tivesse um destino. E talvez, se a gente for pensar no destino, na finalidade, nesse sentido, né, um destinatário, como uma entrega dos meus conteúdos ao invisível, porque eu nunca, porque uma carta enviada ao destinatário, e aí eu estou pensando agora bem naquelas épocas que se enviava carta, que não tinha filmezinho, essas coisas todas não, tá? Eu estou imaginando esta carta sendo lida em segredo, pelo invisível. Eu envio uma carta ao invisível que talvez ela não tenha nem resposta. Mas talvez a própria tratativa da carta me traga uma resposta. Eu acho que o Hillman é bastante genial neste livro, porque ele também, como se fosse uma entrevista esse livro aqui, mas não é só uma entrevista, de novo, é uma literatura epistolar. Ele está escrevendo cartas para esse cara chamado Michael Ventura, que eu acho que nem existe esse cara. Eu falo que acho que não existe porque eu não fui muito a fundo procurar se esse cara existe, mas eu tenho quase certeza que não, que é um pseudônimo aí. Mas só desta carta ser escrita, ela provoca com que o invisível, de alguma maneira, continue a escrever alguma história. Ou seja, de alguma maneira, quando nós entregamos as nossas cartas para o invisível, algo em nós está falando, bom, há uma finalidade que ela não é só uma finalidade ocular, desse olho aqui, o comum que vê as coisas. Eu estou entregando para um outro lado. Está num outro mundo, vamos pensar assim também. Este outro mundo responde à maneira dele. A partir do momento que eu não estou presente nessa leitura do que ele vai fazer sobre mim, ele está livre para poder falar o que ele quiser. Talvez até mesmo por conta disso, os próprios romances epistolares, e aí eu vou recomendar alguns. A gente pode ver, por exemplo, A Caixa Preta de Amos Oz, que é um dos fantásticos romances epistolares. Tem também um que dá para citar, ele não é tão epistolar, mas ele tem uma forma epistolar de ser escrita, que é A Elegância do Ouriço. Alguns aí, só para citar, Cartas de Freud e Jung, para quem também quer dos babados da psicanálise. Todos esses nos atraem de alguma forma. Porque de alguma forma, um não estava olhando para o outro diretamente. Eles estavam se olhando indiretamente. Sem querer, querendo, como diria o Chaves, estavam olhando para um espelho, para um duplo. Aí o Hillman vai chegar aqui, ó. Que eu falei. Aqui nesse parágrafo da página 126. Segundo parágrafo. Ele vai aqui fazer uma pergunta, cuja qual ele também inicia este capítulo. Por que cidadão psicológico? Porque a psicanálise ensina a enxergar através, intuir o que está passando invisivelmente. Ensina que as formas particulares estão dentro dos fatos e por trás deles. O nariz fareja, os ouvidos escutam, o terceiro olho. O que quer dizer a tarefa da terapia passa a se sustentar a percepção formal dos cidadãos, o que requer coragem civil, do mesmo modo que se exige coragem para os relacionamentos pessoais. Coragem civil, numa era ecológica, significa não apenas exigir justiça social, mas justiça estética e vontade para emitir julgamentos, defender a beleza na arena pública e divulgá-la. Olha só que coisa aqui, que feridona que ele cutuca aqui. E aqui eu vou ter que complementar, mas antes de complementar, comentário da Tatiana Morels. O mundo físico está conectado diretamente com o mundo das ideias. Sim, mas até citando um pouco Bachelard, Tatiana, o mundo das ideias é precursor. É um precursor de todos os outros tipos de mundo.
O Hillman, ele também vai atestar isso quando ele diz que a psicologia não é... que o psicologizar, ou a psicologia, no caso dessa que a gente está falando profunda, das imagens, ela não é um departamento entre outras. Ela não é um departamento da sociologia, não é um departamento da estatística e tudo mais. Ela é o que dá base para que esses departamentos aconteçam. Então, tudo antes de ser alguma coisa foi imaginado. É o tal do Gênesis. O mundo se fez com a imaginação ali de uma potência. Talvez por isso, Tatiana, né? Talvez por isso muitos de nós busquemos o mundo natural, entre aspas, e suas manifestações, como a paisagem, por exemplo. A gente tenta voltar à origem, né? Mas se a gente for tentar voltar a uma origem psicológica, a gente vai ter que deformar esse mundo natural. Ou seja, talvez não caibam mais algumas coisas que antes cabia, por algum motivo, alguma coisa. A nossa consciência está sempre mudando. E nós adoecemos muito mais quando não levamos isso em consideração. Muito mais. A gente não tem ideia da incomensuração de como a gente sofre mais sem participar ativamente até, porque a atividade do imaginar é uma atividade ativa, não é passiva nesse sentido, porque ela já nos joga em uma outra camada de realidade. Ela está sempre vendo diferente, ela está sempre deformando as coisas. Opa, isso daqui já não é mais como já foi. Aconteceu alguma coisa. A gente tem que ir lá ver. É que a gente tem a costume, né, Tatiana, de trocar as coisas físicas para continuar com a mesma fantasia. O que seriam as coisas físicas nesse sentido? Troca de relacionamento para continuar com a mesma fantasia de relacionamento. Troca de trabalho para continuar com a mesma fantasia de trabalho. E por aí vai. Por aí vai. Fica intocável esse mundo. E bom, já estamos quase no fim da nossa live. Eu vou fazer só mais algumas poucas leituras aqui e terminar esse parágrafo que eu estou lendo aqui e fazer leitura de um outro parágrafo muito interessante. Mas deixa eu terminá-lo aqui, ó. O que quer dizer que a tarefa da terapia passa a se sustentar... Aqui eu já li. Acho que eu já li, né? Esse parágrafo eu já li, tá? Tá, eu ia ler esse outro aqui. Aqui o terceiro parágrafo da página 126. A consciência da forma nos faz sentir quanto somos assaltados e insultados o dia inteiro pelo descuido na idealização dos objetos. Edifícios pretensiosos, ventilação barulhenta, salas de trabalho opressivas, iluminação irritante, estacionamentos amplos e áridos. O olhar estético exige que as coisas sejam mais bem desenhadas. E a atenção que foi desviada do self para os objetos passaria a cuidar da alma, do mundo. Higiene estética. A sessão terapêutica se interessaria tanto pelos objetos e locais que afetam nosso humor e nossas reações, quanto pelo indivíduo. Ou seja, são indissolúveis, estão acontecendo juntos. A ecologia profunda começaria nas nossas reações estéticas. E a retomada da participação política começaria nas declarações que o cidadão faz do que gosta e do que não gosta. Interessante, né? Interessante aqui como ele fala que verbalizar, que colocar em evidência os nossos desejos, o nosso senso estético, faz com que a gente comece quase que instantaneamente a abrir esse terceiro olho cujo qual ele citou. Opa, isso daqui eu sempre dei uma percebida que não era assim, mas agora toma importância. A partir do momento em que se cria uma linguagem para a alma passa a ter importância, não apenas a ser uma ideiazinha que passou por ali, uma fantasia de alguma coisa tal, mas que não tem muita importância. Não, agora torna-se importante.
É um ato político, inclusive, o que ele está dizendo. Enila continua com a parceria e trocar de fantasia parece uma alternativa interessante. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma relutância, né? O próprio Freud entende isso, que a relutância em trocar a fantasia é exatamente de um medo de perda de consciência. O que é a neurose, se não uma consciência que está sempre buscando reafirmar-se de alguma maneira? Mas aí é preciso olhar profundamente para si mesmo, e isso é o que poucos querem. Ou melhor dizendo, isso acontece com todos, tá, Enila? Mas, vou citar Oscar Wilde: o vício supremo é a superficialidade, tudo quanto é percebido é correto. O nosso vício, talvez, seja de colocar as coisas sempre num patamar do nada mais que. Isto é um vício cujo qual a gente percebe o tempo todo quando nós tentamos explicações bastante batidas, bastante prontas para os nossos sofrimentos, como o próprio Hillman está trazendo aqui, relembrando os nossos queridos ancestrais Freud e Jung, né? Ancestrais psicólogos. E terminarei com este parágrafo aqui. Vou só ler ele, porque aqui ele vai dizer aqui um dos atributos da feiura estéticos, uma das complicações estéticas. O puritanismo não é piada. Ele é a fibra estrutural dos Estados Unidos, né? Que é da onde o Hillman veio. Ele está escrevendo para a sociedade norte-americana, até porque ele veio de lá. Está em tudo o que escrevemos e em nossa anatomia. E se Freud estiver certo quando afirma que a anatomia é destino, então nós todos somos determinados pelo Mayflower. Não há esperança de um despertar estético. Não podemos superar o entorpecimento psíquico de Lifton, porque ele está plantado no puritanismo. Espera-se de nós um entorpecimento sensual. Essa é a natureza fundamental da bondade puritana. Estamos entorpecidos porque fomos anestesiados. Não temos estética, somos esteticamente inconscientes. A beleza foi reprimida. Olhe para a nossa terra, a beleza assombrosa desse continente. E depois veja o que nós, imigrantes da Bíblia na mão, pastores e pregadores de reboque, fizemos com ele. Não me refiro à expoliação, à exploração e nem à corrida pelo ouro, pelo lucro. Não, como indivíduos, fomos esvaziados da beleza e nos devotamos à feiura. Mas todos sabemos que nada move mais a alma do que o salto estético do coração que vê uma raposa na floresta, um rosto adorável, um som de uma melodia. Sensação, imaginação, prazer, beleza são coisas pelas quais a alma anseia e que, no fundo, sabe que pode curar. O que nos cura é a beleza. É o que o Hillman está dizendo aqui. Enquanto não acharmos, não inventarmos a beleza, estaremos doentes. Continuaremos doentes. Continuaremos com a nossa neurose de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Esta foi a minha provocação de hoje. Que ela reverbere de alguma forma, porque estou atualizando um livro aí de mais de 30 anos. Estamos aí com 33 anos? 33 anos deste livro, né, de 92. E que ele nos provoque suficientemente para que a gente tenha um senso estético novo, renovado de alguma forma. Joana, esquecemos a alma porque esquecemos a beleza. Sim,
E talvez seja essa a doença do nosso tempo. É o que nós conseguimos chegar hoje aqui, né? No nosso devaneio foi para onde fomos. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado à colaboração e à participação de todos vocês, e todas vocês principalmente, porque hoje teve a participação feminina bastante considerável e importante, como sempre tem em todas as lives, e que a nossa ânima seja muito bem acolhida através dessas cutucadas necessárias que nós estamos renovando, trazendo para cá hoje. Aqui é a Tatiana, muito bom, ótimas provocações. Muitíssimo obrigado, Tatiana, agradeço muito. É para isso que estamos aqui. Então, pessoal, nos vemos agora na semana que vem, nesse horário renovado, às 7h15 agora. E esse final de semana não temos devaneio de domingo. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.